Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Meu nome é Lucas Pires, para quem não me conhece. Hoje, então, vamos seguir nessa sequência que a gente está aprendendo aí, tudo sobre o data, certo? Bom, seguindo nossa lógica aqui, né, nossa sequência, hoje vamos aprender esse daqui, ó, as colunas if then else, beleza? Fica comigo, então, para você não perder nenhum detalhe. Bom, pessoal, como que a gente fazia antigamente, certo? Muitas pessoas aí sabem o jeito mais comum da gente usar. O if then else nada mais é daquela fórmula C que a gente usava na planilha. Então, geralmente a gente fazia o quê? A gente abria o se, né, que é nada mais é que uma condicional. A gente abria o se e falava assim, se esse campo, né, se esse, vamos pegar, deixa eu pegar na verdade outra coluna aqui, né? Imagina que aqui vai ser uma coluna de verdadeiro ou falso, certo? Se, né, então a gente abre e fala, se essa coluna aqui ela for igual a true, ela vai falar o quê? Ela vai falar que foi feito, certo? E aí, se não, a gente colocava como, sei lá, pendente. Vamos colocar aqui, ó, pendente. Beleza. É assim que funcionava antes. Então aqui ele não reconheceu nada, ele me trouxe pendente. Mas caso eu jogasse um verdadeiro aqui, ele automaticamente já mudava. Porém, a gente sabe que o Glide ele tem essas limitações e tem, na verdade, um delay de acordo com a fórmula que a gente usa nas planilhas. Então, uma vez que a gente ticou lá um verdadeiro ou falso, né, um switch, por exemplo, a gente aperta o botão e marca como um confirmado, por exemplo. Aqui, ele não apareceria confirmado já diretamente, ele demoraria aí em torno de uns 5 a 10 segundos para poder aparecer no seu aplicativo, certo? Então, na verdade, essas colunas vêm exatamente para ajudar isso com a gente. Na verdade, os if then else, eu vou mostrar para você que, na verdade, eles funcionam como? Eles funcionam com texto, com verdadeiro ou falso, data e número. Então eles vêm, na verdade, para ajudar e muito a gente, é uma ferramenta muito poderosa, então vamos aprender isso na prática, como que funciona para cada exemplo. Fechou? Beleza, pessoal, eu criei duas abas então aqui para a gente poder mexer um pouquinho, né, durante essa aula. Eu criei essas duas aqui e a gente tinha então, eu até criei essa coluna, né, já como status, que é onde a gente vai colocar aquela opção de verdadeiro ou falso, tá bem? Aqui eu já posso até mudar aqui, ó, como o Glide ele atualizou, né, e hoje, por exemplo, essa minha coluna ela tá como texto, porém eu consigo atualizar ela para marcar aquela verdadeiro ou falso, que é essa opção aqui, ó. Então aqui eu já posso mudar e pronto, agora eu consigo reconhecer se ele vai ser verdadeiro ou falso. A forma mais comum, na verdade, que a gente consegue usar hoje é com verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se a gente vem aqui, escolhe essa coluna aqui de if then else e fala assim, vamos colocar como completo, né? Geralmente eu gosto de colocar, por exemplo, if e completo, mas vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Por exemplo, selecionei essa coluna aqui de status e a gente fala o quê? Se isso daqui for true, a gente pode digitar ou assim e colocar como completo. Então aqui eu tenho várias tarefas, ó. E aí aqui ele vai mostrar. Se ele não for completo, pessoal, aqui a gente tem duas opções, certo? Se ele for verdadeiro, ele vai mostrar completo, e se for falso, ele vai mostrar o quê? Pendente, por exemplo. Aí pode ver que tudo agora ficou pendente. Se eu dar um OK aqui, ele até já fecha, tá certo? Mas uma dica bem legal e que poucas pessoas usam, né, é que em vez de você ficar digitando true ou false, você pode simplesmente colocar 1 ou simplesmente colocar 0. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como 0, né, se ele for igual a 0, na verdade ele conta, mas aqui ó, pode ver que ele não reconheceu nada, por quê? Porque essa coluna aqui, tecnicamente, ela tá vazia aqui, ó, na minha planilha, né? Então, o que eu gosto de realmente colocar se você for colocar uma opção que não seja verdadeiro, como por exemplo, aqui eu quero colocar aqui quando, por exemplo, eu não quero que deixe completo, né, escrito, mas quando ele não for, ó, is not verdadeiro, 1, né, verdadeiro nos números binários, ele é 1 e o falso é 0. Então, beleza. Se ele não for 1, ou seja, se ele não for verdadeiro, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar como pendente. Aí sim, ele já me trouxe. Tá certo? Isso daqui é uma dica bem legal que você pode usar. E aqui, então, a gente pode colocar como completo, certo? Se ele não é verdadeiro, ele é pendente. Se não, ele é completo. Vamos fazer um teste? Se eu pegar qualquer um aqui e marcar como verdadeiro, ele já marca para mim como completo. Tá certo? Mas aí vocês podem usar, então, dessas várias formas. Olha como que ele ficaria na prática. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa opção. Na hora que eu marco, aqui eu coloquei um texto para vocês visualizarem melhor. Na hora que eu marco aqui, ó,
ele já marca como completo, tá bem? Vamos para outro exemplo, então? Outro exemplo bem comum que a gente consegue usar é com texto, certo? A gente consegue usar essa condicional com texto. Então vamos colocar aqui, né, qual que vai ser o emoji para completo, certo? Ou pendente. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa coluna aqui, né, e falar o seguinte: quando o que tiver escrito aqui como completo, ele vai aparecer o quê? Ele vai aparecer esse checkzinho, certo? E o que não for completo, ou seja, o que for pendente, aí ele vai aparecer esse reloginho. Então pode ver agora que todos são um reloginho. Mas uma vez que eu marco como verdadeiro, ele já marca como completo e aparece aqui como checkzinho. Outra forma então que a gente consegue fazer é com datas, certo? Aqui eu tenho dois tipos de data. Eu tenho então minhas tarefas, a data que foi inserida, e aqui eu tenho minhas datas de vencimento, né? Então, imagina que eu quero fazer o seguinte: então eu quero colocar uma coluna que, se ele já passou, se essas datas de vencimento já passou de hoje, eu vou colocar então agora como que ela venceu, certo? Eu vou vir aqui então e colocar como, por exemplo, if venceu, certo? E aí eu vou escolher o seguinte: eu quero falar que essa coluna aqui, quando essa coluna de data de vencimento, quando essa data ela já é antes de hoje, né, se ela já passou de hoje, então aqui eu vou ter que falar que ela is before, né, é antes. Aí aqui ele já até me deu, ó, hoje ou agora, né? Eu quero que seja hoje. O agora, pessoal, qual é a diferença? Esse agora aqui é que ele puxa data e hora, tá? Então aqui a gente só precisa da hora. Beleza, quer dizer, só precisa do dia, né? Então, quando essa data for antes de hoje, ou seja, então ele já passou, né, de hoje, aí a gente coloca aqui como venceu. Vamos digitar aqui, ó, venceu. Aí pode ver que essas duas datas aqui, ele já apareceu, ó, então hoje aqui no meu calendário é dia 21, certo? Então essas duas datas aqui, né, já apareceu, ó, uma é dia 19 e outra é dia 20, já passou, então tecnicamente já venceu aqui. Então tem que ficar esperto para poder finalizar essas duas tarefas. Beleza? Porém, aqui a gente está falando, pessoal, por exemplo, a gente está falando de duas condicionais, né? Por exemplo, venceu e aqui está pendente, né? Ou eu ainda não finalizei, né? Porém, o if, o mais legal é que você consegue adicionar várias e várias formas, né, de condicionais. Então, por exemplo, aqui eu falei que quando a data ela já passou de hoje, né? Então quando ela é antes de hoje, ela já venceu. Mas eu posso falar aqui também que quando essa data de vencimento ela for is, e aí aqui eu procuro, aqui para falar que ela é hoje, eu tenho que falar aqui, ó, is within, que seria tipo entre, não sei porque o Glide reconhece isso, e aí aqui ele já aparece a opção de hoje. Então quando a data for hoje, aí eu vou falar assim, ó, vence hoje. E aí pode ver que tem duas hoje que já aparece. Aí, por exemplo, então agora eu já tenho uma condicional que aparece quando já venceu, outra de hoje, e aí todas que não for igual a essa eu coloco como pendente. E aí pode ver que ele já fica. Então aqui a gente já tem 3 condicionais tecnicamente, certo? Porque lá na planilha, na verdade, a gente usava aquela fórmula SIS, né? SES, né? Para fazer mais de uma condição, e era até um pouco complicado, porque às vezes sempre dava erro, né? E aí aqui a gente já consegue usar bem mais fácil dessa forma, beleza? Então agora a gente já consegue usar assim. Bom, pessoal, então nessa parte eu tenho um exemplo com vocês, então, de colunas de números também, né, que é mais um dos exemplos que a gente consegue fazer. Então aqui eu tenho meus alunos e tenho as notas também deles, que seriam, né, as médias que a gente consegue usar. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma coluna para falar se eles foram aprovados ou não. Aprovados. Vou pegar a minha coluna de notas e vou falar o seguinte: quando esses alunos tiverem uma nota menor que 5, ou seja, quando for menor que 5, aí eles foram reprovados, certo? Então pode ver que todos esses já foram reprovados. Os que tiverem a nota menor, ou seja, vamos pegar aqui, ó, as que tiverem as notas menor que 10, eles já passaram, certo? Aí você fala, tá, Lucas, mas por que você deixou menor que 10? Porque aí o seguinte, quem realmente tirou 10, ou seja, os que sobraram aqui, ó, que foi quem tirou 10, aí a gente pode colocar que eles gabaritaram, entendeu? Gabaritaram. Aí a gente pode colocar que eles gabaritaram. Gabaritaram.
Fechou. Aí pode ver então, né, aqui tá um pouco confuso aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo, mas aqui então a pessoa tirou 10, gabaritou. Ficou até estranho, né? Coloquei gabaritaram. Gabaritou. Pronto. Aqui seria passou. E aqui seria reprovou. Beleza. Então fechou. Então aqui quem tirou 10 gabaritou. Quem tirou 8 passou. Mas quem tirou menos que 5 já reprovou. Certo? Então vamos ver. Quem tirou 5 aqui ele passou. Porque é acima de 5. Então a gente colocou na verdade que é menor que 5. Né? Se você fosse... Aqui eu poderia colocar que é igual a menor a 4, também funciona, beleza? Mas aí aqui vocês conseguem colocar várias e várias condições. Como, por exemplo, imagina que a gente tem aquelas condições de escola americana, por exemplo, né? Que uma nota, quando é menor que 2, por exemplo, aqui, se for menor que 2, a pessoa tirou um F. Né? Se a nota ela for menor que 4... ela tirou um D, por exemplo. E aí a gente consegue colocar várias condições, como por exemplo, se ela for menor que 6, ela tirou um C. Se ela tirou uma nota menor que 8, é um B. Se não, ela tirou um A, certo? Vamos até colocar aqui, ó, menor que 9. E aí aqui, pode ver, ó, o tanto de condições. Então, é exatamente isso. O que for menor, 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 mas aqui eu poderia colocar igual ou menor, maior ou igual, e assim por diante. Aqui a gente consegue, então, usar essas condições. E aí aqui a gente já conseguiria ver na nossa lista, né, dos nossos alunos quem tirou A, quem tirou B, quem tirou C, D e assim por diante, de acordo com, né, a nossa coluna de números. Então, só relembrando, a gente consegue usar com texto, com verdadeiro ou falso, com data e também com números. Você quer uma segunda parte explicando um pouco melhor como que funciona essas colunas, né, de if then else na prática também, em outros aplicativos, em outras situações? Deixa aqui no comentário para eu saber se você quer, né, uma continuação, uma parte 2 sobre isso. Se você gostou, deixa, né, seu like aqui, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também não se esquece de compartilhar, né, que eu te vejo. Então até a próxima. Muito obrigado, até mais.